Situado na África, o Egito é um país repleto de uma história e cultura únicas, intimamente ligadas a uma das civilizações mais antigas e avançadas do mundo. Com construções extraordinárias, deuses com aspectos humanos e uma natureza singular, a cultura do Egito Antigo continua a alimentar tanto nossa curiosidade quanto nosso temor do desconhecido. Hoje, você vai conhecer descobertas no Egito que transformaram nosso entendimento sobre esse país enigmático. A Esfinge de Gizé, esculpida em uma única rocha de calcário, representa o rosto do faraó Khafre. Com 73,5 metros de comprimento, 19,3 metros de largura e 20,22 metros de altura, a figura mítica combina um corpo de leão com uma cabeça humana. Embora sua função exata permaneça desconhecida, especula-se que a esfinge esteja conectada às pirâmides próximas por meio de túneis subterrâneos, com entradas sob suas patas. A necrópole de Saqqarah, localizada a oeste da antiga capital Mênfis e ao sul do Cairo, foi um dos sítios funerários mais importantes do Egito Antigo. Entre suas obras, destaca-se a Pirâmide de Djoser, considerada a primeira pirâmide do mundo. Em Saqqarah, também se encontra o Serapeum, um antigo local de sepultamento para os tesouros sagrados usados na adoração do deus Apis. No Serapeum, sarcófagos gigantescos, pesando mais de 100 toneladas, foram esculpidos em um único bloco de granito com medidas impressionantes: 4 metros de largura, 3 metros de altura e 12 metros de comprimento. Em 2017, durante escavações lideradas pela Dra. Mona Haggag, da Universidade de Manchester, em colaboração com uma missão arqueológica polaco-egípcia, foram encontrados corpos de crianças que exibiam sinais de grave anemia, cáries dentárias e sinusite crônica. Em 2021, novos achados na necrópole de Saqqarah incluíram o templo funerário da rainha Nefertiti e 52 poços funerários com profundidades entre 10 e 12 metros. Esses poços continham mais de 50 ataúdes do Novo Império, além de um pergaminho de 4 metros de comprimento e 1 metro de largura, contendo o 17º capítulo do Livro dos Mortos, ainda legível e com o nome de seu proprietário. No Templo de Dendera, na cidade de Dendera, as paredes da cripta sul apresentam desenhos de um artefato que tem gerado interpretações controversas. Conhecida como a Luz de Dendera, essa imagem retrata uma figura segurando um filamento em forma de cobra, envolto por um bulbo protetor e sustentado por um pilar de Djed. Algumas teorias sugerem que essa representação seja de um dispositivo elétrico utilizado pelos egípcios, similar a uma lâmpada. Em 1992, um livro chamado A Luz dos Faraós, escrito por 2 autores austríacos, propôs essa hipótese após criar modelos baseados nas representações do templo. No entanto, a maioria dos egiptólogos interpreta esses elementos de acordo com a mitologia egípcia, onde a flor de lótus simboliza vida e morte, a cobra representa fertilidade, e o pilar de Djed está associado à estabilidade e à coluna do deus Osíris. Outro achado intrigante é a tumba de Psusenes I, um faraó da 21ª dinastia que governou o delta do Baixo Egito. A tumba, localizada no interior do templo de Amon, em Tanis, foi descoberta com itens luxuosos, comparáveis aos achados na tumba de Tutankhamon. Entre os tesouros encontrados, destaca-se um sarcófago feito de prata maciça, adornado com pedras preciosas. A múmia de Psusenes I estava deteriorada devido à alta umidade da região, mas a tumba em si resistiu à ação de saqueadores, preservando uma coleção impressionante de artefatos, incluindo anéis e vasos canópicos de ouro e prata. Em 1911,
No cemitério de Gizé, a cerca de 70 quilômetros ao sul do Cairo, foi descoberto um colar com 5.300 anos de idade. A análise do artefato revelou que ele continha ferro e níquel, elementos comuns em meteoritos. Como o colar foi fabricado antes do desenvolvimento de técnicas para fundição de ferro, acredita-se que os artesãos egípcios tenham martelado o ferro de um meteorito até transformá-lo em uma placa, posteriormente incorporada ao colar. Na cultura egípcia, o ferro era associado à realeza e ao poder, sendo encontrado apenas em túmulos de pessoas de alta posição social. Outro mistério envolve uma cavidade descoberta na Grande Pirâmide de Gizé, construída durante o reinado do faraó Quéops. Utilizando a técnica de muografia, que detecta mudanças de densidade em grandes estruturas rochosas, os cientistas identificaram um grande espaço vazio sobre a Grande Galeria. Essa cavidade, não prevista em teorias anteriores, ainda não teve sua função completamente esclarecida, mas pode estar relacionada ao alívio de tensões estruturais na pirâmide. A construção das pirâmides representava um desafio matemático significativo para os egípcios. Com o uso preciso de conceitos como ângulo reto, proporções áureas e grandes dimensões dos blocos, cada pirâmide seguia uma complexa proporção matemática. Por exemplo, na pirâmide de Quéops, a câmara do rei foi adornada com granito, material que não era encontrado na região. Os blocos de granito, que podiam pesar até 80 toneladas, foram transportados por uma distância de 800 quilômetros da pedreira de Assuã, através do rio Nilo. A façanha de mover esses blocos massivos continua a intrigar cientistas até hoje. As três grandes pirâmides de Quéops, Khafre e Mycerinos estão alinhadas com a constelação de Órion, com o tamanho dos monumentos correspondendo à magnitude das três estrelas principais da constelação. Considerando o posicionamento dessas estrelas em 10.500 a.C., há uma margem de erro de apenas 0,001% em relação ao alinhamento com as pirâmides. Esses fatos alimentam teorias de que as pirâmides podem ter sido construídas com a ajuda de tecnologia alienígena. Em 2021, uma das maiores descobertas arqueológicas da história do Egito foi feita à cidade de Ouro Perdida, localizada em Luxor e fundada por Amenhotep III. Em excelente estado de preservação, a cidade de 3.000 anos de idade continha casas, padarias e cemitério, além de inúmeros artefatos como escaravelhos e tijolos de barro com o selo do faraó. Tutancâmon, que governou o Egito durante o Novo Império, é famoso por sua tumba descoberta em 1922 pelo arqueólogo Howard Carter. A câmara mortuária, intacta por mais de 3.300 anos, continha uma infinidade de tesouros, incluindo uma máscara mortuária de ouro maciço que se tornou símbolo do Egito. Após a descoberta, 35 pessoas ligadas à expedição morreram em circunstâncias misteriosas, gerando lendas sobre uma suposta maldição de Tutancâmon. A rainha Hatshepsut, filha do faraó Tutmés I, é uma das figuras mais enigmáticas do Egito Antigo. Ela assumiu o trono em vez de seu enteado, Tutmés III, governando como faraó por muitos anos. Sua regência foi marcada por paz, desenvolvimento econômico e diplomacia, mas seu nome foi omitido das listas de reis e suas imagens foram vandalizadas após sua morte. Se você gostou dessas curiosidades, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo mais conteúdos fascinantes.